Então vamos lá começar a nossa última parte aqui da nossa legislação do Código Disciplinar, que são os processos regulares. Muita gente tem medo de estudar esse assunto, não sei por quê, porque diz que é difícil, mas eu vou mostrar que é bem simples. Então os processos regulares, pessoal, a gente falando em processo regular, a gente vai ter três, que é o Conselho de Justificação, o Conselho de Disciplina e o PAD, que é o Processo Administrativo Disciplinar. Então esses três conselhos, né, Conselho de Disciplina, Conselho de Justificação e o PAD, eles vão ser instaurados quando o militar, é claro, cometeu uma transgressão disciplinar muito grave e vai ver se ele ainda é compatível em permanecer na corporação. Então vocês sabem que a gente tem aqui o nosso famoso, né, Conselho de Justificação, que, é claro, o pessoal coloca muita questão que confunde muito a cabeça do pessoal quando se fala no Conselho de Justificação. E o pessoal acaba confundindo com o Conselho de Disciplina, com o PAD, confunde prazo, confunde testemunha, acusado. Mas a gente vai ver aqui que o Conselho de Justificação é muito simples. Porque o que é o Conselho de Justificação? O Conselho de Justificação, pessoal, ele destina-se a apurar as transgressões disciplinares, certo? Do oficial. Cuidado para não vir na questão dizendo que o sargento respondeu ao Conselho de Justificação. O Conselho de Justificação é destinado somente a apurar as transgressões, né, dos oficiais e a sua incapacidade de permanecer no serviço ativo. Então, o Conselho de Justificação vai ser aberto para se aplicar uma pena mais branda ao oficial, né, porque o Conselho de Justificação só se aplica ao oficial. Então, ele pode ser demitido, pode ser reformado. E o Conselho de Justificação destina-se a apurar as transgressões dos oficiais ativos, certo? E também ao oficial inativo, certo? Que venha a cometer algum fato grave. Então, a gente tem aqui o Conselho de Justificação e a gente tem também o Conselho de Disciplina, que são para os praças, né, com 10 anos ou mais de serviço, e o PAD, que é para os praças com menos de 10 anos de serviço. Então, a gente vai ver aqui, pessoal, que os processos regulares têm regras gerais a serem seguidas. Um exemplo, a gente vai ver, pessoal, que a inobservância dos prazos previstos nos processos regulares não acarreta a nulidade do processo. Como assim? A gente vê que os processos regulares eles têm os prazos para serem concluídos. A gente tem o Conselho de Justificação, que é 60 dias mais 15, o Conselho de Disciplina, que é 45 mais 15, e o PAD, que é 30 mais 15. Então, pessoal, dando um exemplo do Conselho de Justificação, o Conselho de Justificação tem 60 dias mais 15 para ser concluído, para se dar a decisão final. Se caso esse prazo não for respeitado, ou seja, se esse prazo ele não for observado, ele atrasar, certo? Não é por causa que não foi respeitado esse prazo que o processo vai ser anulado. Ou seja, pessoal, a inobservância dos prazos, ou seja, se não for respeitado esse prazo, o processo, certo, regular, ele não vai ser anulado só por causa disso. O máximo que vai acontecer é os membros do conselho serem responsabilizados, certo? Eles vão responder pelo retardamento injustificado do processo. Eles vão responder pelo atraso, pelo retardamento injustificado, certo? Então, isso é uma das regras gerais. Outra regra geral, professor, a gente sabe que o militar do Estado, que é submetido a processo regular, né, ele pode... a gente sabe que o militar do Estado submetido a processo regular, ele deverá, né, quando houver possibilidade de prejuízo para a hierarquia e para a disciplina, que são nossos dois pilares das instituições militares estaduais, ele pode ser designado para o exercício de outras funções, né, enquanto o processo perdurar, enquanto estiver na execução do processo. E ele pode, pessoal, também pode ser proibido, pessoal, de usar uniforme e até mesmo de portar arma de fogo somente como medida cautelar. Então isso a gente vai achar lá na parte dos processos regulares, se eu não me engano, no artigo 72, certo? Então são algumas das regras gerais. Então hoje a gente vai começar com o nosso Conselho de Justificação, que é destinado para os oficiais. Então, chegando no Conselho de Justificação, o que é o Conselho de Justificação? Pessoal, o Conselho de Justificação ele vai se destinar a apurar as transgressões cometidas pelos oficiais e a sua incapacidade de permanecer no serviço ativo militar. Ou então, pessoal, a gente sabe que ele também se aplica ao oficial inativo, certo? E também vai julgar a sua compatibilidade de permanecer na situação de inatividade da reserva remunerada. Então,
Lembrem disso para não confundir com o Conselho de Disciplina e o PAD, porque na prova eu gosto de confundir. Ele fala que um sargento está respondendo ao Conselho de Justificação. É claro que você vai marcar errado. Então a gente tem que saber alguns pontos positivos. Quem pode instaurar aqui o Conselho de Justificação? A gente tem duas autoridades que podem instaurar esse Conselho de Justificação, que é o governador do estado e o controlador geral, certo? Então lembrem disso. As duas autoridades que hoje podem abrir o Conselho de Justificação é o governador do estado e o controlador geral. O acusado aqui a gente sabe que vai ser, né, um oficial da ativa ou da reserva remunerada que tenha cometido uma transgressão disciplinar muito grave e vai ser julgada aí sua compatibilidade de permanecer. Esse acusado ele pode ser demitido, né, que é o Conselho de Justificação, pode ser punido com a perda do posto, né? Ele pode ser reformado, a gente sabe que a reforma é uma punição, porque vai gerar, né, um grande prejuízo remuneratório, porque ele vai receber proporcional ao tempo de serviço, entre outros. Então, o acusado aqui é um oficial, certo? Tanto da ativa ou da reserva remunerada. E chegando aqui mais embaixo, a gente vai ver, pessoal, os membros. Aqui é muito importante a gente saber os membros. Por quê? A gente sabe, pessoal, que a Constituição, né, do Conselho de Justificação dá-se o quê? Pelo governador do estado e pelo controlador. E é claro que esse Conselho de Justificação tem que ter os membros, né? Então, os membros, pessoal, vão ser o quê? 3 oficiais, certo? Seja ele policiais militares, bombeiros militares ou os oficiais das Forças Armadas, certo? Então, são esses 3 oficiais. E a gente vai ter uma informação muito importante, pessoal. Se o justificante ele for, no caso aqui, o acusado, ele for um coronel, né, um oficial do último posto, se ele for um coronel, então os membros, pessoal, tem que ser 3 coronéis também, porque tem que ser superior a eles, tem que ser 3 coronéis mais antigos que ele. Mas se não tiver esses coronéis, na impossibilidade, pode chamar também os coronéis inativos, certo? Os coronéis da reserva remunerada para fazer parte dessa comissão. Ou até mesmo, pessoal, vamos supor aqui que o acusado ele é um oficial da reserva remunerada. Então, pessoal, um dos membros dessa comissão, eles podem ser também, somente um membro pode ser também um oficial da reserva, quando o acusado for um oficial da reserva, certo? Então, lembrem disso, se for um oficial do último posto, pessoal, então o conselho tem que ser formado por oficiais daquele posto, certo? Da ativa ou da inatividade também, mas é claro que tem que ser coronéis mais antigos que o justificante. Se não tiver na ativa, certo, esses coronéis, aí pode ser chamado da reserva, o inativo, certo? Então, lembrem disso. E quando o justificante e o acusado for um oficial da reserva remunerada, pessoal, um desses membros dessa comissão também pode ser da reserva remunerada, mas a gente vai ver, pessoal, quem não pode compor a comissão. Isso aqui é muito importante para efeito de prova. A gente vai ter, pessoal, os oficiais que não podem fazer parte dessa comissão. Eu gosto de dar o primeiro exemplo. Um coronel acusou um tenente de ter cometido uma transgressão disciplinar muito grave e foi aberto o conselho de justificação. Esse coronel, pessoal, que formulou a acusação, ele vai ser da comissão? Claro que não, por questão de lógica, é claro que o coronel não vai poder compor essa comissão, já que ele foi o oficial que formulou a acusação. Então, pessoal, a primeira autoridade que não pode compor o conselho de justificação é o oficial que formulou a acusação, certo? Quem mais não pode fazer parte desse conselho, pessoal? O oficial, pessoal, que tenha um parentesco consanguíneo, certo? Com o acusado ou com o acusador. Então, não pode ter parentesco consanguíneo, certo? Então, é a segunda autoridade que não pode fazer parte aí dessa comissão, certo? E os oficiais que tenham particular interesse na decisão do conselho de justificação, seja para prejudicar ou para facilitar a vida aí do acusado, certo? Então, os oficiais que tenham particular interesse na decisão do conselho de justificação não podem compor a comissão. E por último, pessoal, os oficiais subalternos. Por que os oficiais subalternos, professor? Porque aqui, pessoal, o conselho de justificação é destinado aos oficiais. Então, aqui, o acusado, né, o justificante vai ser, no mínimo,
um tenente. Então, os membros da comissão têm que ser superiores ao acusado, certo? Então, os oficiais subalternos, que no caso são o segundo tenente, primeiro tenente, não vão poder compor essa comissão, certo? Então, lembrem disso para efeito de prova. Então, o oficial que formulou a acusação não pode fazer parte da comissão. Os oficiais que têm um parentesco consanguíneo com o acusado ou com o acusador, certo? Os oficiais que tenham particular interesse na decisão do Conselho de Justificação, seja para prejudicar ou para facilitar a vida, né, do acusado, os oficiais subalternos. Indo mais à frente, pessoal, a gente vai ver que o Conselho de Justificação ele só funciona com a totalidade de seus membros, certo? Então tem que ter todos esses membros para poder acontecer a audiência, certo? Para acontecer a apuração dos fatos. Então a gente tem aqui as testemunhas. A gente vai ter 3 testemunhas de defesa e 3 testemunhas de acusação, né? O acusado, junto com o seu advogado, vai escolher as suas testemunhas de defesa, que serão no máximo 3 testemunhas, e a comissão vai escolher 3 testemunhas de acusação. Então, pessoal, na regra geral, para a gente poder relembrar para efeito de prova, sempre as testemunhas de acusação vão falar em primeiro lugar. Então, elas vão primeiro acusar, botar em prática todas as suas acusações, as testemunhas de acusação, para depois as testemunhas de defesa serem ouvidas para se defender, né, para poder explicar todas as acusações que foram impostas a ele. Então lembrem disso, sempre as testemunhas de acusação vão ser ouvidas em primeiro lugar para depois ter a sua defesa, né? Então lembrem disso. E a gente sabe também, pessoal, que se as testemunhas de acusação que estão acusando, se elas nada esclarecerem para a apuração dos fatos, ela também pode ser substituída, certo? Pela comissão. Então as testemunhas de defesa não podem ser substituídas, somente a de acusação, porque senão ele estaria, né, aí explorando a nossa velha lei, né, da ampla defesa contraditória. Então somente pode ser substituída as testemunhas de acusação se nada elas esclarecerem para a apuração do fato, certo? Então, pessoal, chegando aqui no nosso prazo, né, a gente tem o prazo total, que é para conclusão, né, a remessa dos relatórios, o prazo final. Só que a gente tem o prazo para defesa prévia e o prazo para defesa final. Esses dois prazos já estão embutidos aqui nesse prazo final. Então é melhor a gente pular aqui para a defesa prévia e para a defesa final e depois voltar para esse prazo de 60 mais 15. Então, vamos continuar aqui, pessoal. Reunindo, né, lá o Conselho de Justificação, né, convocou os membros, convocou o acusado e seu defensor, né? Então vai ser feita a primeira audiência. Nessa primeira audiência, pessoal, o justificante, né, o militar acusado, ele vai ser, né, cientificado de todas as acusações que estão sendo feitas a ele. Então tudo que ele está sendo acusado ele vai saber nessa primeira audiência, certo? Então ali ele vai ser cientificado das acusações. E nessa primeira audiência ele já pode apresentar documentos, né, claro, em prol da sua defesa. Agora a gente tem um informativozinho aqui que a gente tem que puxar, pessoal. Se caso, pessoal, nessa primeira reunião, se o acusado não comparecer, certo? A gente vai ter algumas informações que a gente vai ter que puxar, certo? Se o acusado, pessoal, não for localizado, ou então ele deixar de atender a intimação formal para comparecer ao Conselho de Justificação, o que vai acontecer? Ele vai ser intimado novamente, né? Vai ser publicado e divulgado, né, na organização policial militar, para ele ser chamado novamente a uma nova audiência, a uma nova reunião, pessoal. Se caso ele não responder a essa intimação, se ele não comparecer à próxima reunião, à próxima audiência, o processo ele vai ocorrer à revelia. O que é o processo à revelia, professor? É que o acusado ele vai ser julgado sem a sua presença, certo? A comissão vai nomear um defensor dativo para poder acompanhar o processo e vai ser julgado sem a sua presença, certo? Então, se ele resolver voltar, né, o processo não vai ser reiniciado simplesmente porque ele resolveu voltar, ele vai pegar o processo de onde parou e se ele quiser ele vai poder substituir esse defensor que a comissão escolheu para poder acompanhar o processo. Ele está
ele não gostou do defensor, ele está insatisfeito, ele pode mudar esse defensor. Agora vamos supor que ele apareceu na primeira audiência, então ele vai ser cientificado das acusações junto com o seu advogado, já vai poder apresentar documentos. Depois dessa primeira audiência, pessoal, dessa primeira reunião, aí ele vai ter 3 dias para poder apresentar a sua defesa prévia. Então ele vai ter esses 3 dias para apresentar a defesa prévia, certo? Então vai ser apresentados o que, pessoal? Todas as provas, né? O que ele puder apresentar de prova, ele vai apresentar para provar sua defesa. Inclusive a chamada fase de instrução, né? O que é essa fase de instrução? Vão ser ouvidas as testemunhas, né? De acusação e de defesa. Serão feitas simulações, vão juntar documentos, filmagens, tudo para poder chegar a uma conclusão desse conselho de justificação. Então ele vai ter 3 dias para apresentar a sua defesa prévia, aí vai ser a fase de instrução. Terminada a fase de instrução, ele vai ter 15 dias para apresentar, né, a sua defesa final após acabar essa fase de instrução. Então ele vai ter 15 dias para apresentar a sua defesa final, e a gente sabe que esses 2 prazos já estão, né, embutidos aqui no nosso prazo final. Esses 2 prazos já estão embutidos aqui, certo? Então, pessoal, terminando todo esse processo, então a remessa desses documentos vai ser tudo encaminhado para o controlador geral e em seguida vai ser encaminhado para o governador. Agora vamos supor que a comissão resolveu não punir o militar, né? Ele foi absolvido. Só que o governador é obrigado a acatar a decisão da comissão? Não. Se o governador quiser demitir, se o governador quiser reformar, certo? Ele não vai precisar do consentimento, mesmo que essa comissão tenha considerado ele inocente, certo? Só que é claro que o governador, esse documento também vai lá para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça vai ter que julgar também. Se o Tribunal de Justiça absolver esse militar, é claro que o governador não vai poder confirmar, certo? A perda do posto da patente ou a demissão ou a expulsão. Então tem que ter o consentimento também do Tribunal de Justiça. Então a remessa vai lá para o Tribunal de Justiça. Se o Tribunal de Justiça considerar ele culpado, aí o governador confirma. É claro, aí o oficial, né? Ele vai poder, no caso o oficial só pode ser demitido, não pode ser expulso, certo? Lembrem disso. Então, né, ele vai poder o que? Acontecer a perda do posto, da patente, né? Ou então ele pode ser reformado, que é a nossa reforma administrativa disciplinar, que é claro, vai ser com proventos proporcionais ao tempo de serviço, certo? E como eu já falei, a perda do posto e da patente. Então, lembrem disso, certo? Então, a gente termina a nossa parte do conselho de justificação. É sempre bom a gente separar cada um conselho de justificação, conselho de disciplina e prática, para não confundir na prova, porque a prova gosta de misturar. Então a gente conclui aqui o nosso conselho de justificação. Em seguida a gente vai para o conselho de disciplina, junto com o PAD, porque é muito parecido, e depois a gente vai aprofundar os nossos conhecimentos mais ainda nas questões. Esse é o último assunto do nosso curso e é onde eu vou aprofundar mais. Eu vou botar bastante questões para a gente resolver aqui, né, na nossa sala de aula, que isso é uma sala de aula, com certeza. Nosso curso está muito interessante.